Só para a gente relembrar o que a gente estava vendo lá no vídeo. A gente trabalhou as características dos seres vivos. Então, eu comecei o vídeo lá falando de biologia, sobre o que era a vida. Comentei que é muito difícil da gente definir o que é vida. E é difícil até para mim, por exemplo, que sou professora de biologia. É muito difícil ter um conceito formado do que é a vida. Porque a vida é uma coisa bastante complexa da gente definir. Mas a gente trabalhou as características dos seres vivos. Então, a gente viu todas as características que são necessárias para a gente dizer que aquilo que a gente está falando é um ser vivo ou não é um ser vivo, tá? Então, só para relembrar o que são essas características. Uma das características é o ciclo vital. Então, todo ser vivo, ele tem ciclo vital. Ele vai nascer em algum momento, vai crescer, vai se reproduzir, né? Dependendo do indivíduo se reproduz ou não, mas assim, ele tem a capacidade de se reproduzir e vai morrer no final da vida. Tá? Então, isso é um ciclo de vida. Todos os seres vivos passam por isso. Bactérias, fungos, plantas, animais, todo mundo passa por esse ciclo vital. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu estou ouvindo, é só vocês me interromperem se tiverem alguma dúvida, tá? Eu também comentei com vocês que todo ser vivo vai ser constituído de células. Então, para ser vivo, precisa ter célula. Aí pode ser uma célula, pode ser duas, pode ser mais de duas células, podem ser milhares de células, como somos nós seres humanos, tá? E aí tem tipos de células também diferentes. A gente tem aqui um exemplo de uma bactéria, que é uma célula do tipo procarionte. Aqui a gente tem uma célula animal e aqui uma vegetal, tá? A gente vai ver com mais detalhes esse ano. A gente vai trabalhar essas características aqui. O que tem dentro de uma célula, como é que ela é formada, para que ela serve. Tudo isso a gente vai trabalhar no decorrer desse ano. Mas nesse momento é importante que vocês tenham uma ideia de que são dois tipos básicos, assim, que a gente pode dividir os tipos celulares. A gente tem seres que são procariontes, ou seja, tem células procariontes, e seres que são eucariontes. Bom, quem são os procariontes? Os procariontes são somente as bactérias, tá? Só as bactérias são seres procariontes. Os demais seres vivos, então, fungos, protistas, animais, plantas, todos são eucariontes. Qual é a diferença, prof, das células procariontes para as células eucariontes? A principal diferença é a questão da complexidade. As células eucariontes, elas são bem mais complexas e as células procariontes são bem mais simples. E uma dessas coisas que é mais complexa na célula eucarionte é a presença de um núcleo. Núcleo é uma estrutura que fica lá dentro da célula e que protege o material genético, que é o DNA. Nos eucariontes, o DNA está dentro desse núcleo, protegido. Já nos procariontes, o DNA está lá solto no citoplasma da célula, sem essa proteção. Tá? Então, essa é a principal diferença que tem entre essas células. Tem outras também, tá? Mas essa aí é a principal, é a que eu quero que vocês guardem nesse momento, que é a presença e ausência de núcleo e quais os tipos de organismo que são, né, de cada uma. Então, procariontes são as bactérias e eucariontes são o restante. A gente também pode dividir os seres vivos com relação à quantidade de células que formam o indivíduo. Então, a gente pode dividir em seres unicelulares e em seres pluricelulares. Os unicelulares, o próprio nome já diz, né, são seres que são formados por uma única célula. Quem são formados por uma única célula? Todas as bactérias, tá? Todas as bactérias são formadas por uma única célula. Também os protozoários, que são exemplos de protistas, alguns deles são formados por uma célula só, e alguns fungos também, tá? Como, por exemplo, a levedura. A levedura, que é o que está nessa fotografia aqui, ela é o fungo que é utilizado para fazer pão. Então, o fermento biológico que a mãe, que a avó colocam lá para fazer o pão fermentar, é um fungo, tá? Ele que vai dar
aquele aspecto de maior no pão, né? Ele vai fazer o pão crescer, vai fazer o pão fermentar. Então, é um fungo unicelular. Mas também tem fungos pluricelulares, como é o exemplo desse cogumelo aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é formado por várias células. Ele é um ser pluricelular, várias células. Os mamíferos também são pluricelulares, as esponjas, que são animais, e as plantas, tá? Todos esses são seres pluricelulares. Também pode ser chamada de multicelular. Vocês vão ver esses dois nomes, tá? Nos livros. Multicelular ou pluricelular. Os seres vivos também crescem, então eles possuem um crescimento. Eles vão nascer de um tamanho menor e vão se desenvolvendo e vão crescendo. Metabolismo também. Todo ser vivo tem metabolismo. O que é esse metabolismo, prof? Metabolismo é a produção de energia. Então, o nosso corpo, para ele sobreviver, para vocês estarem sentados aí na cadeira me olhando, para eu estar aqui falando, a gente precisa de energia. Como que as células produzem energia? As células produzem energia com o auxílio de alimento. Então, a fonte de energia para os seres humanos é o carboidrato, o açúcar. Então, a gente vai consumir carboidrato, esse carboidrato vai passar pelo sistema digestório, o sistema digestório vai quebrar esse carboidrato e vai mandar pelo sangue partes menores desse carboidrato para que lá chegue lá na célula e a célula utilize para fabricar energia. A energia é fabricada no corpo humano e no corpo de todos os seres vivos na forma de ATP. Então, guardem esse nome. ATP é como se fosse a moeda de energia dos seres vivos. A gente sempre fabrica ATP para ter energia. O ATP é a energia do nosso corpo, tá? Então, o metabolismo é isso. É eu pegar o alimento, processar e transformar isso em energia. Bactérias têm metabolismo? Sim, bactérias têm metabolismo, tá? Elas não vão comer um carboidrato como a gente, mas elas vão, por exemplo, absorver do meio que elas estão. Então, se elas estão, por exemplo, lá dentro do nosso intestino, que tem bactérias dentro do nosso intestino, elas vão absorver o que está ali dentro, vão transformar dentro delas, vão fazer o metabolismo e vão gerar a energia que elas precisam. Então, todo ser vivo faz metabolismo, tá? Tudo bem até aqui? Essa é a hora que vocês falam sim ou não. Não, a gente pode falar. Eu tô ouvindo, só para falar sim, prof, tá tudo bem até aqui, eu tô entendendo. Tá sim, tá tudo bem. Show, show. Os seres vivos também, eles se movimentam, tá? Aí, movimento, que eu comentei no vídeo, é diferente de locomoção. Locomoção é o que a gente faz, né? A gente levanta da cadeira, caminha, que é a gente mudar de um local para o outro. Nem todo ser vivo se locomove, mas todo ser vivo se movimenta. Como assim, prof? Como que todo ser vivo se movimenta sem se locomover? Bom, um exemplo aqui das esponjas. As esponjas são animais sésseis, que a gente chama. Ser séssil significa que ela fica parada num determinado local. Então, ela nasceu aqui, ela vai permanecer aqui. Mas dentro das células das esponjas tem estruturas que fazem movimento. Então, por exemplo, lá dentro da esponja tem flagelo, tem cílios, como esses cílios aqui, ó, que também tem dessa célula, são estruturas que fazem algum determinado movimento celular. Então, por isso que a gente diz que todo ser vivo se movimenta, porque todo ser vivo, as células se movimentam. As plantas, a mesma coisa, né? A gente a planta, ela não vai caminhar no parque e sair de um local e ir para o outro. Só que ela tem um movimento, por exemplo, o crescimento dela se dá através fotocrescimento. Então, ele cresce através da luz, né? Por conta da fotossíntese. Então, ela vai crescendo em direção à luminosidade. Então, a gente tem aqui um tipo de movimento que não é uma locomoção. Então, sim, todo ser vivo se movimenta, tá? Reprodução, todo ser vivo se reproduz. Ai, prof, mas eu não quero me reproduzir, eu não quero ter filho. Então, significa que eu não sou um ser vivo? Não, né? Se você não quer se reproduzir, a sua espécie se reproduz. Então, é esse o sentido. Para a espécie existir e continuar viva,
alguém precisa se reproduzir, não necessariamente você. Isso não faz com que você deixe de ser um ser vivo, mas a espécie em geral se reproduz. Aí são dois tipos de reprodução. A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E eu sempre vou bater na tecla com vocês, para vocês fixarem algumas coisas, sempre relacionadas à palavra. O que a palavra quer nos dizer, tá? Sexuada vem de sexo. Então, os animais, os seres vivos que praticam a reprodução sexuada praticam o sexo. O sexo, nesse sentido aqui, significa a troca de gametas. Então, quem são os gametas? Bom, os gametas são células que são produzidas com o objetivo de formar um novo indivíduo. Vamos pegar o exemplo dos humanos, tá? Seres humanos. Cada um de vocês foi gerado a partir da união de dois gametas. O gameta masculino, que é o do pai de vocês, e o gameta que a união desses dois gametas, através do sexo, gerou um embrião. E esse embrião foi crescendo, foi se desenvolvendo e hoje é você, atualmente, tá? Grandão aí, com esse porte todo aí de céu. Então, aqui na reprodução sexuada, eu tenho a união de gametas, de dois indivíduos diferentes. Aqui vejam o seguinte, né? Vocês não são idênticos aos pais de vocês. Vocês são uma mistura dos pais de vocês. Ninguém aí é idêntico a um pai ou a mãe. Vocês são uma mistura. Justamente porque ocorreu aqui a mistura dos gametas. Já na reprodução assexuada, e aqui o A é de negação, significa não sexo, eu não preciso de dois indivíduos para reproduzir. Basta um indivíduo. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de reprodução assexuada. Um exemplo é o brotamento. Então, de um indivíduo surge aqui um broto, e esse broto pode dar origem a um novo indivíduo exatamente idêntico ao indivíduo original. E aqui também a regeneração. A regeneração acontece, por exemplo, isso aqui é o exemplo de uma esponja do mar, tá? A esponja do mar, se ela for quebrada, se ela sofrer algum dano, uma lesão, e partir, né, em partes menores, essas partes menores podem dar origem ao indivíduo adulto novamente. Então, se eu quebrar essa esponja aqui em 3 partes, cada parte dessa vai regenerar e vai formar um indivíduo adulto novo, tá? E esses indivíduos aqui, eles vão ser exatamente a cópia desse indivíduo aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Alguém tá com alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar. O cavalo marinho, eles soltam os óvulos, na água, né? Eles se encaixam em assexuada, né? Não. É sexuada também. Porque tem um cavalo marinho feminino e um cavalo marinho masculino. Não precisa, o sexo não necessariamente é um contato, que nem a gente está pensando agora no sexo humano, né? Que a gente precisa de um contato. Então, o pênis é introduzido dentro de uma vagina. Nem sempre é assim. Por exemplo, os sapos. Os sapos se reproduzem da seguinte forma. Eles fazem um ato sexual, esse ato sexual é para empurrar os gametas. Então, o sapo macho empurra os espermatozoides e o sapo fêmea empurra os óvulos. Eles se encontram na água, assim como o do cavalo marinho, eles se encontram na água e aí eles se unem na água, tá? Então, é uma reprodução ainda assim sexuada. Não é necessariamente o ato sexual de entrar dentro de um organismo do outro, tá? O que tu tá perguntando tem mais uma explicação assim, ó. O sexo, ele pode ser, a reprodução sexuada, ela pode ocorrer internamente ou externamente ao corpo, ao indivíduo que a gente está falando. Quando que ele ocorre internamente? Por exemplo, quando um macho deposita os espermatozoides dentro da fêmea, que é o caso dos seres humanos, tá? Cachorro, gato, cavalo, boi, tudo isso, o macho deposita os espermatozoides dentro da fêmea.
Então, a reprodução, ela ocorre de forma interna. Externa, sapo, rã, perereca, cavalo marinho, peixes em geral, tá? Todos os peixes fazem a fecundação aí. Todos não, tá? Porque o tubarão não, mas a maioria dos peixes faz a reprodução externa. Eles jogam na água, tanto a fêmea quanto o macho jogam os gametas na água. Na água, os gametas se encontram e formam um novo indivíduo. Tá bom? Sim. Show? Joia? Sim. Podem perguntar quando vocês quiserem, tá? Eu adoro que perguntem. Professora, Oi? outra coisa. A reprodução das minhocas. Como é que funciona? Dizem que elas têm as duas gametas, tanto a masculina quanto a feminina. É verdade? Isso, elas são seres hermafroditas. E aí funciona assim, eu vou até pesquisar aqui uma foto para mostrar para vocês, porque elas se reproduzem de cabeça para baixo uma para outra. Como assim, professora? Como elas têm os dois gametas, esses dois gametas eles estão em locais diferentes da minhoca, lá no comprimento da minhoca, né? Tem um local que vai estar os gametas masculinos e um local que vai estar os gametas femininos. Só que elas não podem se autofecundar, elas são hermafroditas, né? Tem os dois sexos, mas elas não podem se autocopular, ou seja, uma única minhoca não gera descendentes, ela precisa de duas minhocas. Então, a minhoca ela se inverte, é colocada uma minhoca. Vocês estão me vendo também? Eu tô abanando com a mão e não sei se vocês estão me vendo. Então, Tá. Daí elas se invertem, o corpo de uma é colocado em cima da outra, e aí o local onde estava a parte masculina de uma conecta a parte feminina da outra, assim como a parte feminina daquela vai conectar com a parte masculina daquela. Então, vou só mostrar uma foto aqui para ver fecundação da minhoca. Então, elas são hermafroditas, sim, ela tem os dois sexos, mas precisa sempre de duas minhocas para fazer a fecundação, tá? Então, deixa eu ver se eu acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ó, então aqui é isso que eu estava explicando, ó. Vai ter, numa minhoca, vai estar conectada a parte masculina de uma com a parte feminina da outra. E a mesma coisa vai acontecer no outro lado. A parte feminina dessa aqui vai estar conectada com a parte masculina dessa aqui. E aí ela consegue produzir vários filhotinhos. Tá? estranho. É assim. Então elas fazem sexo, a minhoca faz sexo, tá? Que estranho, professora. Ah, é bonitinho, não é? Ah, E ela estranho. Ela produz vários filhotinhos. Aqui tem uma ao vivo, ó. Essa região aqui, ó, que é mais grossa, é a região onde estão onde ficam os bebês guardados, é a parte feminina. Então aqui o espermatozoide dessa aqui é depositado aqui dentro, aí elas se desenvolvem aqui e depois são liberadas, né? E a mesma coisa aqui. Então as duas minhocas ao mesmo tempo vão ser fecundadas, vão ser gestantes. Ah, eu acho muito fofo. Ah, muitas mesmo. Tipo, Ai, centenas. estranho. Ai, estranho, meu Deus. Tem vários tipos de reproduções mais estranhas que essa. Vamos aprender no decorrer do ano. E também comentei sobre evolução, tá? Então, a evolução, ela precisa acontecer também com os seres vivos. Todos os seres vivos, eles estão dispostos a ocorrer isso. E aqui, evolução, às vezes a gente fala, né? Ai, esse povo não é evoluído. As blogueirinhas falam principalmente, né? Ai, porque esse ano eu estou evoluindo. Esse ano o meu mental tá evoluindo. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Geralmente as pessoas falam em evolução como sinônimo de melhora. E não, a gente não pode entender a evolução como sinônimo de melhora. Não é que o ser humano esteja evoluindo para melhorar, nem nada disso. A evolução é uma coisa que acontece independente se vai trazer uma melhora ou não para aquele organismo. Então, a gente usa a palavra evolução de uma forma incorreta, muitas vezes. A gente tem essa ideia de melhora. Quando, na realidade, a evolução, a palavra mais correta para ela é mudança, tá? Não necessariamente essa mudança vai ser benéfica para aquele indivíduo. Um exemplo agora, tá? Bem atual.
o exemplo do Covid. Então, o vírus, apesar dele não ser um organismo vivo, ele também evolui. Por que, que o vírus não é um organismo vivo? Porque o vírus não tem célula, tá? O vírus, ele não é composto de célula. Mas o vírus, ele precisa estar dentro de uma célula para fazer suas funções. Então, uma delas, que é a evolução, ocorre dentro das células, por exemplo, dos humanos, no caso do Covid, né? Aí vocês já devem ter ouvido falar que o Covid, ele surgiu lá na China, né? Foi transportado para os humanos, né? No caso, lá na China. Depois ele se espalhou e tá agora no mundo inteiro. Em alguns locais, o vírus, ele foi se modificando, foi evoluindo e surgiram novas variantes. Que é o caso da variante agora da Amazônia, é o caso da variante lá da África do Sul, da Inglaterra, todas essas são variantes do vírus lá que surgiu na China. Essas mudanças, essas variantes, elas ocorreram lá no DNA do vírus, no RNA do vírus, no material genético dele, foram modificações que aconteceram para que ele continuasse se perpetuando. O vírus, ele precisa estar dentro de uma célula para se reproduzir, para ele gerar mais e mais e mais vírus. É assim que ele sobrevive, né? No caso, que ele não tem vida, né? Sobrevive por isso. Então, o vírus, ele vai conseguindo se moldar conforme as coisas vão acontecendo. Por que a variante de Manaus surgiu em Manaus? Não sei se vocês lembram, lá na primeira onda, Manaus foi um dos locais mais afetados aqui no Brasil. Muita gente pegou, muita gente mesmo. Mais de 60% da população pegou Covid lá. E aí, o vírus, para ele continuar existindo naquele local, ele precisou se modificar um pouquinho. Porque quando a pessoa pega Covid, ela gera uma resposta imunológica contra o Covid. Então, ela vai ter uma resposta ali de anticorpos contra aquele vírus. Se essas pessoas de Manaus, elas estavam com os anticorpos, o vírus, ele se modificou para burlar esses anticorpos. Então, ele modificou a sua estrutura, mudou, ele evoluiu, para que ele conseguisse de novo infectar as mesmas pessoas que já tinham pegado o Covid chinês, né? Digamos assim, o Covid original. Então, é um exemplo prático agora de um vírus que está modificando e evoluindo, e a gente consegue até observar essa evolução. Existem evoluções mais longas e que a gente não consegue observar a olho nu, digamos assim, né, no nosso período de tempo de vida. Mas através de estudos, de fósseis, a gente consegue fazer esse desenho dessa evolução. Então, aqui a gente tem a provável história evolutiva dos elefantes. Os elefantes atuais são dois tipos. Tem o elefante asiático e tem o elefante africano. E aí, através dos estudos, os cientistas desenharam essa árvore aqui, né, como eles imaginam que foi a provável evolução, e que esses dois atuais elefantes surgiram lá 38 milhões de anos atrás de um mesmo ancestral em comum, que é esse gatinho aqui, ó. Esse gatinho não, né, esse elefante. Então, eles conseguem desenhar isso, tá? E eu terminei a aula falando sobre a composição química dos seres vivos, das células. E a gente vai dar continuidade exatamente nessa parte aqui na aula de hoje. Então, eu estava comentando com vocês, né, que as células, elas são formadas por compostos químicos, substâncias químicas. E aí, qual a importância da gente saber qual é a composição química das células? Se esse ano a gente vai estudar o que é o ser vivo, quais são os seres vivos, quais as características, e a gente vai estudar sobre célula, é importante a gente conhecer como que são compostos esses seres vivos, né? Como que ele é formado, tá? Então, os seres vivos, a composição básica de todos eles é a formação de substâncias inorgânicas com orgânicas. Então, bactérias, plantas, animais, todos nós, seres vivos, são formados por essas moléculas aqui, tá? Todas essas moléculas aqui nós temos. Em quantidades diferentes, obviamente, né? A gente tem quantidades diferentes de água de uma bactéria, por exemplo. Nós, seres humanos, temos quantidades diferentes de água, de sais minerais, de outras substâncias diferentes de uma bactéria.
Aí essas substâncias, elas podem ser divididas em dois tipos. Substâncias inorgânicas, que são moléculas pequenas. Então, a gente tem aqui a água e os sais minerais. E também substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, elas são mais complexas. E elas são formadas por conjuntos de átomos específicos. O principal deles é o carbono. Então, toda substância orgânica vai ter carbono. Toda substância orgânica. Junto com outros átomos, como, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e outras combinações também. Tá? Então, todos esses aqui, todos esses exemplos, são formados por esses tipos de átomos. Então, a gente tem carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Tudo isso aqui vai formar um ser vivo, tá? Então, agora eu vou entrar em mais detalhes sobre cada um deles. Vocês vão trabalhar sobre isso também em química. Eu acho que vocês já trabalharam um pouco sobre isso ano passado em ciências, mas vocês vão dar continuidade na química do ensino médio também, tá? Mas é importante saber isso na biologia. Então, a gente tem aqui uma molécula de água. A água ela é formada por dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. A água é extremamente importante. Todos os seres vivos possuem água em grandes quantidades. O exemplo do ser humano, a gente tem um corpo aproximadamente 75% composto por água, tá? E aí difere também dependendo do órgão. Então, a gente tem um pulmão com 86% de água, músculo com 75%. Depende do órgão que a gente está analisando, vai ter uma quantidade de água diferente. Sais minerais também, então, também são substâncias inorgânicas. São substâncias bem pequenas e que a gente precisa ter no nosso organismo para manutenção de diversas funções, tá? E aí, esses sais minerais, eles precisam entrar no nosso corpo através da dieta. A gente não fabrica eles. Nós não somos capazes de fabricar esses sais minerais. A gente precisa consumir eles, tá? Então, a gente tem aqui o cálcio, é um exemplo de sal mineral que a gente precisa consumir. Ele está envolvido em diversas funções celulares. Ele também faz parte da constituição dos ossos. Então, lá nos ossos, na fabricação deles, o nosso corpo, ele deposita íons de cálcio para deixar ele duro, resistente. Íons de cálcio e outros íons também, tá? Mas o principal é o cálcio. Então, aqui eu trouxe até um exemplo de uma doença causada por problemas na deposição do cálcio, que é a osteoporose. A osteoporose, ela ocorre geralmente em mulheres, principalmente depois da menopausa, e acontece uma falta de deposição de cálcio nesse osso. E a falta da deposição do cálcio deixa esse osso bem fraco. Então, ele pode ser mais fácil de quebrar. Por isso, ele fica menos resistente, digamos assim. Então, ele é muito mais fácil de quebrar esse osso. O cálcio, ele também participa de vários processos no corpo, não só na deposição do osso. Ele participa, por exemplo, da coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é quando a gente tem um corte, por exemplo, no nosso corpo, pode ser tanto externo quanto interno, né? A gente tem lesões internas também dentro do nosso corpo. Aí a coagulação, ela vai fazer com que a gente estanque esse ferimento, para que a gente não continue sangrando eternamente e morra. Então, as células que estão lá na região, as células sanguíneas, elas vão recrutar outras células para estancar aquele ferimento. E para que isso ocorra, precisa do cálcio lá naquele momento sinalizando isso. Então, o cálcio ele ajuda na coagulação sanguínea. Também auxilia na contração muscular. Então, para a gente, por exemplo, flexionar, estender o braço, a gente precisa contrair a musculatura. E o cálcio precisa estar presente lá para fazer essa contração. Prof, onde eu consigo o cálcio? Onde que eu consigo obter o cálcio que eu preciso na minha vida? Bom, tem diversas fontes alimentares de cálcio, as principais são leites e derivados, então é a maior fonte de cálcio que a gente tem, leites e derivados, e também folhas verdes escuras, tá? Brócolis, couve, espinafre, tudo isso aí vai ter bastante cálcio. Certo, povo?
Sim. Sim. O fósforo. O fósforo também é um sal mineral bem importante. Ele vai estar presente, por exemplo, na produção do DNA. Então, aqui na minha molécula de DNA, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes, eu tenho o íon fósforo na composição dele. Então, para eu fabricar DNA, precisa de fósforo. Bateu o sinal, né? Mas tem mais uma aula. E outras coisas importantes na célula também, tá? Onde que eu encontro fósforo? Bom, eu também encontro nos leites derivados, encontro nos cereais e nos legumes, e também em carnes, aves e peixes. Todos esses alimentos aqui têm quantidades de fósforo. Potássio também preciso para minha manutenção fisiológica. O potássio ele vai estar envolvido em impulsos nervosos na transmissão. O que é um impulso nervoso? O impulso nervoso é passar a informação através do sistema nervoso. Então, um neurônio conectado ao outro, passando a informação adiante. Então, por exemplo, se eu quiser acenar para vocês, o meu cérebro está mandando uma informação para que a minha mão abane para vocês. Para que essa informação chegue na minha mão, eu preciso do potássio. Ele vai auxiliar essa transmissão de sinal, que é um sinal químico, para chegar aqui na minha mão e fazer esse movimento. Além disso, ele controla a pressão sanguínea, também auxilia na contração muscular, no equilíbrio da água, da quantidade de água que a gente tem no nosso organismo, ele também auxilia. Na contração muscular, tem uma coisa bem interessante, né? Que os atletas mais fadigados, né, ou seja, que fizeram muito exercício físico ali, geralmente eles têm cãibras. A cãibra é falta de potássio lá na contração muscular. Então, às vezes os atletas no meio do jogo, eles consomem banana, porque a banana é um dos maiores alimentos em quantidade de potássio, justamente para repor esse potássio que eles estão perdendo no esporte, que contrai muito, né, a musculatura. Então, vai gastando muito rápido o potássio. Aí é por isso que eles consomem. Além da banana, verduras, outras frutas, como manga, pêssego, carne e leite também. O sódio também é um sal mineral importante para passar o impulso nervoso. Então, aqui tem um exemplo de um neurônio, que é a célula nervosa. O estímulo ele vai chegar aqui no neurônio e ele vai passar por ele, e aqui atrás vai ter um outro neurônio depois dele. Então, para passar esse impulso nervoso, precisa do potássio para fazer isso. O potássio não, desculpa, o sódio. Do potássio também, mas aqui a gente está falando de sódio. Onde que eu encontro o sódio? Eu encontro o sódio no sal de cozinha. Tá? É o principal fornecedor alimentar de sal de cozinha, de sódio. O ferro também é um sal mineral importante em diversas funções celulares. Uma delas é na formação de algumas proteínas, como, por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína que forma a hemácia. Várias hemoglobinas juntas formam as hemácias. As hemácias, elas são as células do sangue que carregam o oxigênio. Elas são as células que dão o aspecto vermelho ao sangue. E precisa do ferro ali para fazer essa hemoglobina. Então, ela, junto com outros componentes ali, forma a hemoglobina. E aí eu consigo carregar, por exemplo, o oxigênio para os tecidos que eu necessito. Que alimentos que produzem mais, que eu consigo obter mais ferro? As carnes, principalmente o fígado. Fígado é quando a gente tem anemia, quando as mulheres estão grávidas, geralmente tem indicação de comer fígado, porque é uma fonte riquíssima de ferro. Também leguminosas, então soja, feijão, grão de bico, ervilha, tudo isso tem bastante ferro. E folhas verdes também, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Agora a gente vai entrar nas substâncias orgânicas. Então, até agora eu estava falando sobre substâncias inorgânicas, né? Agora a gente vai entrar nas substâncias orgânicas, que também fazem parte dos seres vivos. A primeira que eu vou falar para vocês é o carboidrato.
O carboidrato, ele é a principal fonte de energia das nossas células. Então, ele é um componente extremamente importante. Tá, prof, mas para que eu preciso de energia? Por que a minha célula precisa de energia? Bom, para fazer tudo, para sobreviver, a gente precisa de energia. Então, para ficar sentado, para dormir, para contrair o músculo, para comer, para pensar, para respirar, tudo, gente. Tudo que a gente faz, tudo que o organismo faz, precisa de energia. Então, eu preciso consumir esse carboidrato, ele vai ser digerido pelo meu sistema digestório e depois ele vai ser disponibilizado para as minhas células. As minhas células vão pegar esse carboidrato e vão transformar isso em energia. A energia dos seres vivos é o ATP, que eu comentei antes com vocês, tá? Então, eles são macromoléculas formadas principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Vejam aqui, né? São os três átomos principais formando essas moléculas de carboidrato. Quando eu vou falar aqui em alguns momentos carboidrato e também posso falar açúcar. É a mesma coisa, tá, gente? Açúcar e carboidrato é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala de açúcar, geralmente a gente só lembra daquele açúcar branco que a gente adoça o café, né? Mas aquilo lá é um tipo de açúcar, é um tipo de carboidrato. Todos os carboidratos são açúcares. Onde que eu encontro carboidrato? Qual é a fonte alimentar que eu encontro carboidrato? Todos os produtos de origem vegetal têm carboidrato. Então, milho, batata, arroz, trigo, alface, brócolis, tudo vai ter carboidrato. Mas vão ter carboidratos a quantidade diferente e tipos diferentes, tá? Então, todas as frutas, verduras, legumes, cereais, sementes, tudo tem carboidrato. Tudo tem carboidrato. E com relação aos animais, o único carboidrato animal é o mel. Então, o mel produzido pelas abelhas é o único carboidrato de origem animal que a gente tem, tá? Com relação à classificação, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser monossacarídeos, que a gente chama. Esses sacarídeos aqui significa açúcar, tá? Então, é um açúcar mono. Mono vem de um. Então, é um único açúcar, uma única molécula de açúcar que vai estar formando esse monossacarídeo. Eles são bem menos complexos, eles são mais simples. Que exemplos que a gente tem? A gente tem a glicose, a gente tem a frutose, a ribose, que forma o DNA, a gente tem a galactose, que é o açúcar do leite. Tudo isso aqui é um açúcar que forma o açúcar do leite também. E depois a gente tem os disacarídeos, de 2, então são 2 sacarídeos, 2 açúcares. A gente tem aqui a maltose, a sacarose, a lactose. Todos esses aqui são a união de 2 monossacarídeos. Então, por exemplo, aqui a lactose, que é o açúcar do leite, é glicose mais galactose. Então, a união desses 2 monossacarídeos formam o açúcar do leite. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de complexidade, né? É mais complexo que esse aqui. E, por fim, aqui a gente tem os polissacarídeos. Esses, sim, são mais complexos. Eles são 3 ou mais monossacarídeos. A gente tem aqui o exemplo do amido, do glicogênio e da celulose, tá? Então, todos esses aqui são mais complexos. Quando eu tô falando de complexidade de açúcar, vocês têm que ter em mente uma coisa mais complexa, geralmente é uma coisa mais difícil, né? Então, quando eu tô falando aqui de complexidade, a gente tá falando de uma coisa que, por exemplo, se entrar em contato com o nosso sistema digestório, um polissacarídeo vai ser mais difícil de digerir do que um monossacarídeo. O monossacarídeo, ele é menor, ele é menos complexo, então ele vai ser mais rapidamente digerido, enquanto que um polissacarídeo vai demorar um pouco mais para ser digerido, por exemplo. Tá? Onde aconteceu algo? Não. Eu ouvi um barulho.
Onde que eu posso encontrar os carboidratos, tá? Em que alimentos? Então, eu falei para vocês, né, em todos os vegetais, no mel. Então, a gente tem aqui pães, macarrão, arroz, grãos, frutas, verduras, tudo isso a gente encontra carboidrato. Mas em quantidades diferentes, como eu falei para vocês, né? Então, essa figurinha aqui, ela mostra a quantidade de alimento que eu preciso para conseguir 100 gramas de carboidrato. Então, vejam aqui a diferença entre os alimentos. Para eu ter 100 gramas de carboidrato, utilizando pipoca, eu preciso de 180 gramas de pipoca. Então, vejam aqui, né? Uma parte grande da pipoca é carboidrato e um restante que é pouco e não é. O arroz menos ainda, ó, é 125 gramas de arroz para eu conseguir 100 gramas de carboidrato. Isso significa que o arroz tem um alto índice de carboidrato, ele tem muito carboidrato na composição dele. O que tem de resto? Bom, pode ser água, pode ser sódio, fibra, tá? Vai ser outras coisas que não são carboidratos. Já, por exemplo, um brócolis. Para eu ter 100 gramas de brócolis, eu preciso de 5 quilos de brócolis. Vejam que é muito diferente, né? Então, uma dieta low carb, ou seja, baixo carboidrato, a gente vai retirar esses produtos aqui, como o arroz, a tapioca, a gente retira macarrão, pão, tudo isso a gente retira, porque esses alimentos têm uma grande quantidade de carboidrato. E a dieta low carb, ela é uma dieta justamente para emagrecimento, né? Então, a gente tem uma dieta baseada no baixo consumo de carboidrato. Então, geralmente, se come outros alimentos que têm uma quantidade de carboidrato menor. Brócolis, couve-flor, né? Vejam, 5 quilos para conseguir 100 gramas. Abóbora também é um pouco menos, mas é bastante, né? 1 quilo, mais de 1,5 kg. Morango, eu preciso de 1,5 kg de morango para conseguir 100 gramas, tá? Então, aqui são alimentos que têm menos quantidade de carboidrato. Aqui é a mesma coisa, né? Só uma outra forma aqui de visualização dos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Com relação aos polissacarídeos, a gente tem alguns que são estruturais, ou seja, eles vão formar as células, eles vão dar estrutura, como, por exemplo, a celulose nas plantas. Então, todas as plantas que têm a coloração verde possuem celulose, e elas ajudam a formar ali a parede da planta. A quitina é uma proteína, um carboidrato, que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Os artrópodes são os insetos, as aranhas, crustáceos, todos esses são artrópodes. Eles vão formar, então, o esqueleto desses artrópodes. E tem ainda os polissacarídeos, que a gente chama de energéticos, ou seja, eles vão dar energia, que no caso é o amido, que é a principal fonte de reserva de açúcar dos vegetais, e o glicogênio, que é a nossa principal forma de reservar carboidrato. Então, nós, seres humanos e os outros animais, guardamos açúcar na forma de glicogênio, tá? Essa aqui é a nossa forma de guardar açúcar. Alguém aqui conhece algum caso de uma pessoa que bebeu muito, entrou em coma alcoólico e precisou tomar glicose? Não. Não? Ninguém nunca entrou em coma alcoólico aí? Não, né, prof? Óbvio que não. Mas, assim, enfim, né, acontece, né? Pessoas entram, às vezes, em coma alcoólico após ingerir uma grande quantidade de bebida. Por que as pessoas entram em coma alcoólico, prof? Para quem não sabe, coma alcoólico é a pessoa meio que desmaia, assim, né? Bebe muito e ela entra num estado que ela não sabe mais quem ela é, ela perde equilíbrio, perde funções motoras, ela quase que praticamente desmaia, né? Se não, a morte. Pode levar também à morte, dependendo da quantidade. O que acontece com a pessoa em coma alcoólico? Geralmente, a assistência de saúde dá glicose na veia da pessoa que está em coma alcoólico. Glicose, vejam aqui, ó. Glicose está aqui, ela é um monossacarídeo, né? Ela é a fonte de energia para o metabolismo celular. Então, as células, quando elas precisam produzir energia, elas vão usar a glicose, que é o açúcar mais simples que a gente tem.
Para ela usar essa glicose, ela precisa ter glicose disponível. Então, o que o fígado tem a ver com o rolê? O fígado, ele é o principal armazenador, é o principal órgão onde a gente armazena o glicogênio. Então, vejam aqui, né? Glicogênio. Glicogênio é a forma de reserva dos animais que eu falei para vocês. Glicogênio, pessoal, é um monte de glicose agrupada, um monte, assim, várias glicoses agrupadas, tá? Se o meu fígado, ele guarda glicogênio, deve ter alguma função, né? Então, quando as minhas células precisam de glicose para trabalhar, para produzir energia, o fígado manda o glicogênio, vai o glicogênio lá para a célula, quebra em glicose, e essa glicose é então utilizada pelas nossas células. Se eu bebo muito, esse meu fígado, ele fica super carregado. O álcool, ele vai parar no meu fígado para o meu fígado processar esse álcool. O fígado, ele também processa, além do açúcar, o álcool. Se o meu fígado está processando o álcool, essa produção de glicose, ela é interrompida. Por isso que as minhas células, elas ficam sem glicose. Então, quando a pessoa está assim nesse estado, é injetado glicose direto no vaso sanguíneo dela, né? A gente diz direto na veia. E aí a pessoa tem glicose disponível para utilizar para suas células e ela se recupera aí desse sono profundo que ela estava, tá? Então, essa é a relação. Então, guardem isso na cabeça. Se a gente precisa de glicose mais rápido para as nossas células, se a gente precisa de um açúcar mais rápido para obter energia, eu vou usar um carboidrato mais simples, que é menor, a glicose, para que esse processo ocorra mais rápido, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. Agora falar sobre lipídios, tá? Lipídios também são substâncias orgânicas que são essenciais nos seres vivos. Todos os seres vivos possuem lipídios na sua composição. Todas as células precisam dos lipídios. Uma característica interessante das células, a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, é que elas possuem uma capa ao redor delas que a gente chama de membrana plasmática. A membrana plasmática é como se fosse uma proteção dessa célula. Então, tudo que está lá dentro vai estar protegido por essa membrana. E essa membrana é produzida através dos lipídios, que são chamados de fosfolipídios, na realidade, tá? Esses lipídios, desculpa que só a Valdete que chamou. Esses lipídios, eles então são consumidos através da alimentação humana e são disponibilizados para a fabricação dessa membrana, tá? Onde, prof, que eu consigo consumir lipídio? Qual é o alimento que me proporciona isso? Alimentos como oleaginosas, o próprio nome já diz, né? De óleo, então são sementes como nozes, avelã, castanhas, tudo isso. Peixes, como por exemplo o salmão e o atum, são peixes bem gordurosos e que têm uma gordura, abacate, os próprios óleos, a azeitona também é rica em óleo. E outros locais onde os óleos podem estar presentes, os lipídios podem estar presentes, por exemplo, é na fabricação das colmeias das abelhas. As abelhas, elas produzem cera. A cera é um tipo de lipídio também, tá? Vamos ver, então, com mais detalhes que tipos de lipídios que existem e para que eles servem. Então, existem lipídios simples, como os óleos e as gorduras. Aí, a principal função deles é relacionada a isolante térmico, impedir que o calor da pessoa, quando eu falo pessoa, eu tô falando ser vivo, tá? Do ser vivo saia, né, num ambiente muito frio, como, por exemplo, aqui o urso polar. Ele vive numa região muito fria. A temperatura corpórea do urso tem que ser bem mais alta do que o ambiente externo. Então, aqui fora deve estar menos 20 graus. A temperatura do urso, agora não sei de cabeça, mas com certeza é maior que a nossa, maior que 35 graus. Então, tem que estar muito diferente do ambiente externo. Como que ele faz para ficar quentinho dentro dele?
tem vários lances aqui. Ele tem um pelo muito grosso, que ajuda na proteção. E ele tem uma camada de gordura, de lipídios, muito grande também. Esse lipídio vai atuar como um isolante térmico, ele não vai perder calor para o ambiente. Também ceras, aqui eu falei para vocês da cera da abelha, na produção da colmeia, mas também tem cera na proteção de folhas, de frutas. Como assim proteção? Proteção contra a água. Se não tivesse cera ao redor, por exemplo, aqui dessa folha, essa água ia entrar, ia penetrar na folha, ia causar um desbalanço hídrico nela. Então, a água ela é absorvida nas plantas pelas raízes, não pelas folhas e frutas. Então, essa água ela é inibida, né? Não entra na planta justamente porque ela tem uma camada de cera em cima dessa folha. Que mais? Fosfolipídios, que é o que eu estava falando para vocês aqui, são, então, que formam as membranas plasmáticas, são esses lipídios aqui, a gente chama de fosfolipídios. E, por fim, aqui os esteroides, também são tipos de lipídios. Aí a gente tem o colesterol, que vai estar, é componente também de membrana, e os hormônios sexuais, que a gente diz, né? A testosterona, a progesterona, o estrogênio aqui, eles vão ser hormônios que vão dar as características sexuais de meninos e meninas, e também vão estar relacionados aí ao ciclo reprodutivo, né? Ciclo menstrual, a produção dos espermatozoides e dos óvulos e tudo isso. Qual a pergunta sobre isso? Fala. Não, só concordando com Ah, tá. Achei que tinha uma pergunta. Aí a gente olha para essa tela aqui, né, e pensa, prof, onde que eu consigo lipídio? Qual é a parte da alimentação que eu consigo lipídio, né? A gente tem lipídio bom e lipídio ruim. A gente tem uns lipídios bons aqui desse lado, né? Então, abacate, carnes magras, oleaginosas, iogurte, azeite de oliva, tudo isso. E tem as gorduras gostosas e ruins. Fritura, queijo amarelo, sorvete, chocolate, tudo isso aqui é fonte de gordura. Daí tem umas gorduras boas e umas gorduras ruins. Por que é gordura boa e por que é gordura ruim, né? No caso dos seres humanos, vamos pensar agora. As gorduras ruins, elas estão mais relacionadas a essas gorduras aqui, ó, mais simples, tá? Os óleos e as gorduras. Se a gente pensar que para nós seres humanos a capa de gordura ela não é uma coisa interessante, porque a gente tem roupa para evitar o frio, a gente vive em ambientes fechados para evitar o frio, né? A gente não é que nem um urso polar. A gente tem um ambiente controlado, a gente não precisa de gordura para se proteger do frio, né? Atualmente. E essa gordura está relacionada a muitas doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, então isso para nós é ruim. Essas gorduras aqui, que eu estava mostrando nessa foto, são justamente essas gorduras, as que formam a capa de gordura, as que entopem os vasos sanguíneos do coração. Então, essas aqui são as gorduras ruins, tá? Ô, Pro, Oi. o meio do abacate que é bom, que é gordura boa, ou todo ele? Todo o abacate, tá? Toda a polpa do abacate. A semente nunca vi comer, né? Aham. Mas a polpa, toda a polpa do abacate é boa. A casca também, não sei se comem a casca, né? Mas a maior parte da gordura, acredito que esteja na polpa. É ruim. É ruim? Ai, não gosto de abacate, professora. Eu, quando criança, comia muito abacate doce, né? Com açúcar. Daí eu não gostava muito, confesso. Minha mãe me forçava a comer. Mas agora eu como abacate mais com comida salgada. Então, no guacamole ou como com a salada, eu tenho gostado bastante. É uma fonte de gordura boa, assim. Mas tem gente que realmente não gosta. Oi? Mas tem episódio do abacate. Abacate. Embaixo do abacate. Abacate da carne. Aqui é salmão. Salmão, atum, tem bastante gordura boa também. Só coisa ruim. Aqui só tem coisa ruim?
Tá bom, cara. Tá, uma delícia, chocolate é uma delícia. Ah, tá, um negócio ruim. Ah, tá. Muito. Aí eu não Entendi. lembro, você não lembra tá escrito nos outros, professor. Aí por isso que não sei. Azeite de oliva. Azeite de oliva é bom. E o outro? E o outro é bom também. E lá em cima é o quê? É bom. Já falei bom. Castanha. Quando eu tô falando, quando a gente tá colocando aqui bom e ruim, não quer dizer que seja gostoso ou menos gostoso. Eu tô falando bom, assim, no sentido do corpo, né? Bom para o corpo, ruim para o corpo. Mas claro que essas coisas aqui são bem mais gostosas, obviamente. Para a maioria das pessoas, ao menos, né? Mas assim, é costume também de comer. O salmão muita gente come no sushi, né? Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Enfim. E proteínas agora, saindo dos lipídios, tá? Proteínas, daqui a pouco vai bater o sinal, daí vocês me avisem. Proteínas também são super importantes. A gente tem a constituição do nosso corpo, a maior parte dela tem proteínas na composição. Então, lá para formar a célula vai ter proteína. Todas as células do nosso corpo têm proteína. Tem algumas células que têm mais proteínas do que as outras. Um exemplo de uma célula que tem muita proteína é a célula muscular. As células musculares, elas são formadas principalmente de actina e miosina, que são duas proteínas que formam essas células. Aí tem outras células que tem... Oi. Tem algum alimento que tenha, tipo, muita proteína? Tem, principalmente as carnes. Carnes e produtos de origem animal. Então, tanto carne bovina, peixes... Aqui eu tenho até uma tabela, ó. Essa tabela é em quantidade de proteína de cada alimento. Então, o peixe é o que mais tem proteína por porção, né? No caso, assim, tipo, pensando em 100 gramas, os alimentos que mais têm quantidade de proteína. Então, é peixe, frango, queijo, carne bovina, lombo de porco, tofu é um fungo, tá? Tem bastante proteína também. Leite, feijão, ovos e sementes. Aí aqui entra castanha, por exemplo, de caju e outras sementes, tá? Então, esses alimentos aqui têm grandes quantidades de proteína. Então, sim, tem mais alimentos com quantidade de proteínas maiores, né? Desculpa. Quem é vegetariano e vegano, quem é vegetariano não come carne, né? E quem é nem derivados de animais. Quer dizer, quem é vegetariano não come carne. Quem é vegano não come nada de origem animal e nem utiliza. Daí essas pessoas, elas têm, às vezes, alguns problemas assim com relação à alimentação. Porque a maior parte da proteína que a gente precisa consumir vem desses alimentos que são de origem animal. Então, como que essa pessoa, ela faz, né? Ela precisa concentrar a alimentação dela, principalmente em leguminosas, como feijão, soja, grão de bico e sementes, e também, às vezes, ela precisa fazer reposição de proteína, tá? Então, tem algumas pessoas que precisam fazer reposição, porque não dão conta só com os vegetais, tá? Porque os vegetais têm bem menos quantidade de proteína do que as coisas de animais. E vegano tem um problema maior ainda, né? Porque daí não come nem ovo, nem leite. Mas come fungo, né? Come tofu, esse não tem problema. Mas daí ele tem que ter, às vezes, um acompanhamento médico. E daí, para certas pessoas, não é indicado. Dependendo da pessoa, né? Bom, prof, mas para que precisa de proteína, né? Tava falando para vocês que todas as células precisam, né, da proteína ali para sua formação. Um exemplo é o que eu estava comentando antes da hemácia, né? Eu estava falando do ferro. Mas a hemácia também é constituída de hemoglobina, que é justamente a proteína que carrega o oxigênio. Além do oxigênio, ela carrega também o CO2. Então, como assim? O oxigênio, ele precisa ser levado para as células e o CO2 precisa ser retirado para fazer o processo de respiração celular. O processo de respiração celular, ele ocorre lá nas células justamente para produzir energia. Eu tô falando um monte de nome agora, tá? Mas isso aí vocês vão ver esse ano, vocês vão estudar esse processo de produção de energia, a respiração celular.
E aí vocês vão ver lá que a gente vai pegar a glicose e o oxigênio e vai produzir o ATP. Essa produção do ATP gera CO2, que é uma coisa tóxica para a célula, não pode ficar lá o CO2. Então, a hemoglobina, formando a hemácia, vai pegar o CO2 do tecido e vai dar O2, que é o oxigênio. Então, ela vai fazer essa troca aí de gases. Aí, essa hemácia vai estar lá circulando no sistema sanguíneo, né? Vai passar para o pulmão, vai passar pelo pulmão. Lá no pulmão vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a troca gasosa. O oxigênio entra no meu pulmão e o CO2 sai na expiração. Tá? Então, esse é o processo aí de respiração. Alguém ia fazer uma pergunta? Não? E por fim, mas não menos importante, a gente tem os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são dois, o DNA e o RNA. Ambos são formados por nucleotídeos, que são partes menores desse DNA. Cada nucleotídeo é ainda formado por outras partes menores, que são fosfato, base nitrogenada e açúcar. Então, vejam aqui, né? O açúcar está presente na formação do DNA e do RNA. O que é o DNA e o RNA? Vocês ouviram falar sobre isso no ensino fundamental? Não. Não ouviram falar? Não ouviram falar dessa palavra, DNA? Sim. Não, DNA sim. Sim. Tá. DNA Sim, e RNA. né? Eu lembro só do DNA. Isso. Se vocês não ouviram no ensino fundamental, com certeza vocês já ouviram aí na TV, né? Muita coisa se fala sobre o DNA, sobre o RNA. O DNA, ele é a molécula que carrega as informações do nosso organismo. Então, lá dentro das nossas células, tem DNA e ela que vai ser como se fosse uma receita de bolo. Eu vou passar aqui Acho que acabou a minha bateria. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, tá. Agora eu fiquei sem o fone de ouvido que acabou a minha bateria. Deixa eu passar um videozinho aqui para vocês. Oi. Oi. Oi, tô ouvindo? Tá tempo pro vídeo, é porque